Nunes do canal Junto com a Si. Seja bem-vindo a esse canal. E no trabalho de hoje eu vou estar trazendo para vocês esse lindo porta-panetone, com carinha de boneco de neve, do jeitinho que a gente gosta, com reaproveitamento de papelão. Muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer também. Mas desde já, deixa eu pedir uma coisinha para você. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificações para que você esteja recebendo tudo de novo que eu estiver postando, tá? Compartilha esse vídeo e dá o teu like para dizer para o YouTube, para dizer para mim que você está gostando desse conteúdo e que você quer receber muito mais coisas desse tipo, tá bom? Olha, muito fácil, lindinho de fazer, bom para você fazer para decorar a tua casa, teus filhos, teus netos vão adorar, bom para dar de presente e para vender. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Oi, gente! Vamos lá para o nosso segundo modelinho do nosso porta-panetone. Esse é o boneco de neve, né? Então vai ser mais ou menos um processo parecido com outro vídeo que nós fizemos do porta-panetone, mas a regra é a mesma, tá? Então nós temos aqui duas circunferências de papelão de 17 centímetros de diâmetro. Duas por quê? Porque eu quero colar uma na outra, tá? Para dar mais resistência. Então eu quero colar uma peça na outra, tá? Para que ela fique bem resistente. E uma medida de lateral, né? Um papelão, que é esse que nós vamos fechar a caixa, tá? Esse nós temos 57,5 de comprimento por 14 de altura, tá? Então, 57,5 por 14 para um fundo de 17 centímetros de diâmetro, tá? Se você fizer maior, você tem que aumentar esse papelão da lateral. Se você fizer menor, você tem que diminuir. Então, sempre seguindo essas regras. Aqui, na parte do acabamento, né, da forração, vai ser o mesmo princípio que nós fizemos. Manta R1, tá? Existe também a manta R2 com cola dos dois lados. Essa é manta R1. Ela só tem cola em um lado da superfície, tá? Então, nós vamos colar com cola quente, tá? Esse trabalhinho vai ser feito aqui com o velutine branco, tá? É aquele tecido bem, aquele peludinho, tipo uma pelúcia bem baixinha, tá? Que eu escolhi. Isso aqui também não é um material caro, tá? Se você comprar 1 metro, você vai aproveitar para fazer muita coisa, tá? Eu aconselho comprar 1 metro, porque no Natal a gente vai precisar fazer muita coisa. Então, eu vou ensinar boneco de neve, tá? Então, nós vamos, a princípio, colar aqui essa manta. A parte da cola a gente vai deixar para cima porque a gente vai aderir no tecido, tá bom? A parte de baixo não tem necessidade, a gente vai colar com a cola quente. Já colamos aqui, ó, a manta R1, tá? E você vai cortar a parte do tecido de cima, no caso eu tô usando velutine, mas eu não sei qual tecido que você vai usar. Seja qual for o tecido, você tem que deixar uma margem aqui pra dentro. Então, tem mais ou menos aqui 2,5 centímetros para cada lado que eu tô deixando, tá? Pra fazer o acabamento. Apesar de que esse tecido ele tem um pouquinho de elasticidade, tá? Na vertical, na horizontal ele tem um pouquinho de elasticidade, mas eu corto sempre um pouco a mais. Então, não esqueça isso. Você tem que deixar um pouco a mais, que é para fazer a parte dos acabamentos, tá? Então, vamos fazer aqui. Vamos prender. Vou colocar aqui uns alfinetinhos entre o papelão, entre a manta e o papelão, tá? Só para posicionar, senão você começa a puxar, e você acaba esticando demais. Olha só. Coloquei aqui em cima já o tecido principal. Não deu pra colar ele, não ficou colado aqui. Por quê? Porque isso aqui não aguenta alta temperatura de ferro. Então, o que eu tô fazendo? Eu estou prendendo ele aqui, porque eu resolvi fazer um acabamento onde vai ficar escondido
onde vai ficar escondido o papelão. Bem escondidinho, não vai ficar aparecendo a altura da dobra, da emenda. Então, ó, você puxa ele, só para ele ficar bem esticadinho, para não ficar dando folga. Coloca assim uns alfinetinhos. Ó, tá? E você vai deixar essas duas pontas aqui, ó. Você vai deixar essa ponta daqui, ó, um pedacinho liberado do papelão. E você vai deixar desse lado também um pedacinho liberado do papelão. Vou até puxar mais aqui que eu colei muito. Ó, você vai deixar 2 pedacinhos liberados do papelão. Porque quando você fechar aqui no fundo, ó, você vai colocar, ó, papelão sobre papelão. Ó, papelão sobre papelão. Colou, você vai passar cola quente aqui, vai colar, mas tudo isso preso aqui, já vou ensinar, tá? Aí você vai vir com a manta R1 e vai colar por cima, tá vendo? Da emenda do papelão. Quando você vier com o teu tecido com acabamento, não vai ficar aquela coisa muito grotesca, muito bruta, tá bom? Então, vamos lá. Parte de baixo solta, tá? Nós vamos colar aqui em volta do nosso fundo. Começa aqui por uma pontinha, passa a cola quente. E vem encaixando. Tem que ter paciência, tem que pressionar e esperar fazer a cola fazer efeito, tá? Gente, tem que abraçar mesmo a caixa, tá? Tem que pressionar, que é pra ela não ter nenhuma folga, tá bom? Ah, Sil, mas eu prefiro primeiro fechar a caixa todinha e depois eu vim com o tecido principal cobrindo a caixa. Não tem problema, você pode fazer assim também, tá? Eu acho mais prático assim, tá? Eu já acostumei fazer dessa forma. Mas se você quiser fechar a caixa todinha, fazer todo esse processo de montagem da caixa e depois você vir forrando, você pode fazer também, tá? Chegou no final, a gente vai passar cola na parte que vai receber o papelão por cima. Passa cola e fixa as 2 pontas do papelão, tá? E cuidado, porque às vezes o que acontece? Quando a gente puxa para colar, a tendência é puxar em cima e juntar. Então ela fecha em cima. Então toma cuidado, porque ela tem que ter a mesma distância, de baixo até em cima, tá? Vai ficar uma caixa redondinha certinha. Olha, tá vendo? E agora a gente vem com o acabamento por cima. Se tiver excesso de tecido, a gente tira o tecido. É sempre melhor sobrar do que faltar. Tinha tecido demais, tirei um pedacinho aqui. E agora nós vamos colar esse fundinho aqui, tá? Porque depois a gente vai ter uma proteção no fundo, vai ter o acabamento no fundo, tá? Gente, enquanto isso aí, gente, vai dando like de vocês aí, vai se inscrevendo no canal, se você tá gostando desse conteúdo, vai falando aqui que você tá gostando, o que você gostaria de fazer, vai multiplicando isso aí com os seus amigos, né, compartilhando, ajuda o canal a crescer, isso é muito importante pra nós, né? Quando você vai dando like, você tá dizendo que você tá gostando do conteúdo, né, que é interessante pra você, o YouTube entende isso e ele começa a dar mais oportunidades pra gente estar mostrando trabalho pra vocês, eles vão mostrando mais, eles vão exibindo mais o nosso trabalho. Tá bom? Isso é muito importante pra gente, tá? Eu tô muito satisfeita com os comentários de vocês. Podem continuar comentando. Às vezes não dá tempo de responder todo mundo, mas eu dou sempre boto um coraçãozinho, eu leio, tá? Depois eu quero falar mais particularmente com algumas pessoas aí que têm mandado umas mensagens, assim, pessoas que estão precisando, né? A gente sente que tá precisando de um carinho, de uma palavra. Eu tô lendo as tuas mensagens, tá bom? Tô lendo as tuas mensagens, tenho agradecido a Deus pela vida de vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Obrigada por estar aí valorizando o meu trabalho.
Gente, olha, esse detalhe aqui é muito importante, tá? Esse aqui é o fundo, eu vou fazer por dentro ele vermelho, tá? Tanto a lateral quanto o fundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse aqui um saco e vai vestir ele aqui por dentro, tá? A gente fecha ele todinho pelo lado avesso, desvira e vai prender ele aqui por dentro. Eu tirei a medida dele, de toda a circunferência aqui. Olha só como é interessante, isso é importante passar pra vocês. Quando eu coloquei aqui fora, ficou justinho. Coloquei por dentro, olha aqui, ó, ainda sobraram, ó, 2 dedos, tá vendo? Mais ou menos 2 dedos, tá? Então, você vai marcar aqui, marca com alfinete, aonde você pode fazer essa colagem, ou costurar. Se você costura, se você tem máquina, você vai saber como fazer isso, tá? Você vai fechar o saco na lateral e depois você vai colocar o fundo. Vai costurar o fundo, né? O avesso vai ficar para dentro da caixa, o lado direito vai ficar para fora, o acabamento mais bonito, né? É o que vai ficar aparecendo, tá? Eu vou fazer com cola quente porque muita gente não tem máquina, muita gente não sabe costurar. Então, eu tenho que mostrar para vocês de uma forma que seja possível para todos estarem fazendo, tá? Então, eu vou fazer com cola quente, mas você que tem máquina, que sabe costurar, pode fazer na máquina de costura porque vai ficar um acabamento perfeito, tá ok? Vou colocar um alfinete aqui para não sair do lugar, tá? Agora, aqui onde está a marca, onde eu fiz aqui a marca aqui da dobra aqui, tá? Eu vou pôr a cola quente. Eu não sei se eu falei, gente, isso aqui é microfibra, tá? É um tecido muito bom para fazer forro, bonito, barato, que dá um bom acabamento, tá? Então, ó, mesma coisa que você ter passado uma costura aqui, tá vendo? É o mesmo princípio. Ó, o outro lado como é que ficou, tá? Tudo preso, tudo coladinho. Agora, com tecido desse mesmo lado aqui, avesso, onde você colou, você vai pegar o fundo, que já tá aqui cortadinho, preparadinho, tá? O fundo eu cortei no tamanho da caixa, tá? Você vai prendendo aqui, ó, e coloca uns alfinetes para te ajudar. O tamanho do fundo, a circunferência, tem que ser o mesmo tamanho da lateral, fechada, tá? Quando você começar a fazer, você já vai entender o processo que eu tô falando. E pra quem já fez, já tem algum tipo de experiência na costura, então não tem erro. Ai, o alfinete caiu. Aí você vai colando aqui, ó. Você está substituindo a costura pela colagem. E assim a gente vai fazendo em toda a volta. Aqui, gente, terminei de colar, ó. Colei toda a volta, tá? Dá uma conferida, vê se tá tudo ok, se não ficou nenhum lugarzinho assim que soltou, aqui soltou um pouquinho, tá? Dá uma conferida, vê se tá tudo ok, tá? Do jeito que ela está, assim, olhando pra você pelo avesso, você vai enfiar aqui dentro. Vai achar a costura da caixa, a emenda da caixa, e vai colocar, ó, emenda com emenda. Ó. E aí, você vai prender esse forro aqui, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui, vou tirar isso aqui assim um pouquinho. Puxa um pouquinho. Tá? Nesse sentido, foi bom dele não ter colado. Puxa ele um pouquinho pra você vir encaixando. Bota um pouquinho de cola aqui, só pra ele não sair da costura dele, tá? O fundo não precisa colar, tá? E vamos encaixando ele todinho aqui em volta. Vamos fazer uma touquinha, né? Já terminamos a caixa, aliás, falta o fundo ainda, né? Ainda não coloquei o fundo. A gente vai fazer uma touquinha pra ele, como se fosse uma touquinha mesmo de inverno, tá? Como a abertura vai ser em cima,
e ele não vai poder, não vai ser abertura, não vai ser aqui, vai ser em cima, vai ser amarrado aqui em cima. Então eu não posso colocar um pompom, o pompom vai ser isso aqui, tá? Eu vou colocar, eu peguei a carapinha, tá? Aquele bem peludinho, e vou colar ele todo aqui, vou colar fazendo assim, ó, esse acabamento aqui, ó, se vocês entendem, ó, tá aqui. Aqui tem 60 centímetros por 22, tá? 60 de comprimento, é maior que isso aqui, que é pra ele ficar bem soltinho, tá? E 22 de altura, tá? 22 é a altura, daqui pra cima, tá bom? E eu cortei a mesma medida, um pouquinho, uns 2 centímetros a menos da carapinha. Então, eu vou fazer assim, ó, a carapinha eu cortei, deixa eu ver porque eu não medi, 7 centímetros, tá? Então, 7 por 60. Cortei 7 centímetros, a gente vai colar aqui por dentro. Ó, a gente cola aqui o tecido, deixa uns 2 dedinhos assim, ó, sem colar. De cada lado, a gente deixa assim, ó, uns 2 dedinhos sem colar, tá? Porque depois a gente vai ter que fechar um no outro. Eu já tô colocando assim pra ficar mais fácil, porque se eu fechar e depois tiver que colocar ele em volta, sem ser costura, vai dar mais trabalho. Então, se fosse na costura, tudo bem, mas na cola vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, eu prefiro fechar primeiro, ó. Primeiro eu passo a cola aqui, venho fechando, colando ele todinho. Depois a gente vem com essa parte aqui por cima, ó. Fechando o acabamento, vai ficar assim, tá bom? Fechei, agora você vem com essa parte aqui de cima. Agora com o tecido pelo avesso, novamente pelo avesso. A gente vai fechar a lateral. Ó, fechamos a lateral. Ó, toda fechada aqui a lateral, tá vendo? Fechamos a lateral. Agora você vem com aquelas pontinhas que você deixou. Ó, você prende esse restinho aqui, essa pontinha que você deixou aqui. Prende. Deixa de cima aberta ainda, tá? Vem com a de baixo. Prende também, ó, sobrepõe. Tá? Por cima da pelúcia. E vem fechando. Vamos fechar a pelúcia toda. Fecha a pelúcia toda aqui, ó. Ó. Coloca a pelúcia por dentro. Ó. E termina o acabamento. Ó, fechada. Tá vendo? Agora, esse chapeuzinho, ele vai encaixar aqui. De novo, acompanha aqui a costura, tá? Vem com esse chapeuzinho, essa touquinha prendendo aqui por cima, tá? Colar bem mais na beiradinha, porque a carapinha vai cobrir bastante. E também não pode descer demais, porque ainda tem a carinha dele, né? É um bonequinho de neve. Ainda falta a carinha dele. Então, gente, ó. Prendi a touquinha, ó, tá toda colada aqui em volta. E por cima vai vir a carapinha, tá? Eu ainda não colei, porque primeiro eu quero acertar o rostinho, os olhos. Só coloquei aqui. Aqui a gente tem 62 por 15, por 5, desculpa, por 5, tá? Então aqui tem, eu coloquei 5 centímetros de altura e 62 de diâmetro, tá? Prendi com alfinetinho porque eu tô fazendo os olhinhos. Bom, gente, na parte dos olhinhos, assim, eu gosto desse formato de olhinho. Ele é meio que uma perinha, tá? Então, eu fiz um círculo branco em feltro, uma parte ovalada em preto, uma parte ovalada em azul
E depois eu não gostei muito porque ele ficou com o olho meio arregalado, então eu coloquei ainda uma outra parte ovalada marronzinha em feltro também, que vocês vão ver aí no final do vídeo na montagem, tá? Eu gosto desses olhinhos assim diferentes e se você não quiser, você pode fazer ele redondinho, todo ovalado, vê uma carinha que você goste e aplica, tá? Do jeito que você achar melhor, tá bom? O narizinho eu fiz tipo cenourinha, tá? Eu fiz com o velutine, cor laranja, você pode fazer também com o feltro, tá? Que vai ficar bem bonitinho. E você ainda pode fazer o narizinho tipo uma mexinha, colocar um botãozinho, tá bom? Eu tô mostrando aí como eu fiz com o velutine, cortei, fiz todo coladinho. Vou passar as medidas pra vocês. Aí o narizinho, eu fiz um triângulo, ainda vou ver se vai ficar ok, porque eu não vou fazer costurado, vou fazer colado, eu tô acostumado a fazer costurado, tá? Então, aqui embaixo na base ele tem mais ou menos 7 centímetros por 7 de altura, tá? Então, é um formatozinho de triângulo, vou fazer colado também, tá? Vamos passar a cola aqui. Colar. Ó, fechei toda na cola, virei, enchi com um pouquinho de manta acrílica. Pode encher com manta acrílica, com algodão, tá? Se tiver aí, você enche aí. Tô colando aqui, ó, a parte de trás, fazendo o fechamento dele. Fechadinho, tá vendo? O narizinho vai entrar aqui, tá? Gente, tá pronto o nosso panetone, nosso porta-panetone. Ó, os olhinhos. Eu acabei colocando mais esse outro círculo marronzinho aqui, porque eu achei que ele tava de olho muito arregalado. Então ele ficou com a cara mais alegrinha. Eu gosto dele assim meio verdinho. Então eu coloquei mais essas rodinhas esses círculozinhos aqui de feltro marrom, tá? O narizinho colado, todo feito com colagem. A boquinha eu fiz com caneta pra tecido, tá? Caneta pra tecido, fiz o risco, coloquei um pouquinho de blush, tá? Fiz ele assim tortinho mesmo, propositalmente. A bochechinha, uma mais pra cima, uma mais pra baixo, como ele tivesse com o sorrisinho de lado. Fundo de EVA, você pode colocar de tecido também, mas eu prefiro colocar EVA. Coloquei um arranjinho de Natal aqui do lado e a touquinha. Já colei, ó, tá tudo coladinho aqui, ó, tá tudo pronto. E aqui em cima, eu coloquei somente uma fitinha vermelha. Se você quiser, pode colocar uma fita mais natalina também. Vai ficar assim, tá? O panetone vai ficar aqui dentro. Você junta e dá um laço, tá? Você pode, ó, se junta aqui e dá um laço. Quando você colocar o panetone, ele vai ficar altinho, né? Vai ficar com aquela ponta do plástico pra cima e ele vai dar a estrutura da touquinha, tá vendo? Olha, gente, que coisa mais fofa, que coisa mais linda. Pessoal, esse detalhe dos olhinhos, esse pontilhado que vocês estão vendo aí, esse xizinho, isso aí eu fiz costurado, tá? Linha preta e agulha, e eu fui costurando, depois de colar os olhinhos, eu fui costurando em volta e fazendo esse pontilhadozinho
à mão com linha e agulha. Se você tiver habilidade, você pode fazer também. Eu fiz isso para destacar os olhinhos, porque como o fundo é branco e os olhinhos também são brancos em volta, então eu fiz isso para dar uma destacada nos olhos, tá bom? Trabalho. Estou muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Continue comigo que nós temos mais novidades nessa maratona de Natal. Beijo para vocês, tá? E fiquem aqui junto com a Sil. Até a próxima.